Estamos entrando pelo TA. Boa tarde. Calma. Tá chegando o pessoal. Dona Mari, boa tarde. Mais uma live pelo TA. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Mais uma live pelo TA. Templo Espírita Amor e Redenção. Hoje, sábado, 18 de setembro de 2021, às 15, boa tarde, de 15 às 16 horas. Estamos aguardando, vamos ter hoje o nosso amigo, presença de Leonardo Silva, que vai fazer a nossa palestra de hoje. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Léo. Vamos nossa live hoje. Todos os sábados, né, que temos. Hoje, inclusive, é bem interessante porque nós não... Essa deve ser a última live. Está melhorando muito em relação à pandemia. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar o Léo. Léo, você pede para entrar? Que a gente já vai conversando. Boa tarde a todos que estão entrando. Boa tarde, Moacir. Boa tarde, Mônica. Sejam bem-vindos à live do TA. Aos sábados, às 15 às 16 horas. Vamos ver se Léo vai entrar. Boa tarde, irmão. E aí, Léo? Graças a Deus. Tudo bom? Mais uma vez juntos. Não é? Boa tarde a todos que estão entrando, né? Boa tarde a Moacir aí. Hoje, Oi? E caiu em nossos ombros, graças a Deus. Possivelmente hoje deve ser a última live, né? Porque vamos voltar próxima semana ao vivo, presencial, né? Deus quiser. Pelo TA Jardim Paulista, baixo. Estaremos ao vivo, se Deus quiser. Aí caiu aí para que a gente faça essa última e esperamos que, se for o caso, provável, não sei se depois a gente vai ver com a direção, se vai ser presencial e pelo Instagram, pode ser, né? Isso aí, o tempo é que vai dizer. Tá tudo bem o som, você tá bom o seu som, tá tudo tranquilo, né? Caiu aí. Você pede... Deixa eu ver aqui, Léo. Você saiu. Eu convidei aí. Vamos lá. Vamos começar. Boa tarde. Boa tarde. Léo? Tá me escutando? Voltou? Tá tranquilo, Léo, tô te vendo. Não. Rapaz, essa internet, só misericórdia. Mas a gente vai... Inclusive, a gente tá trocando novamente a internet. A gente já foi hoje, já foi GVT, a gente tava agora com aqui perto de casa, a gente tá trocando novamente, porque ela oscila muito. Pronto, agora mesmo eu tô com o meu 4G. Porque eu não consigo fazer com a banda larga. Mas bora lá, bora trabalhar. Vamos, qualquer coisa a gente volta e todo mundo aí vai ter paciência. Boa tarde a todos mais uma vez. Estamos pelo TA. Hoje, sábado, 18 de setembro de 2021. E o tema de hoje
é bem interessante, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 6 a 9. Eu não sei se você preferir, depois da prece inicial, a gente iria item a item, ou se você quiser, eu leio tudo. Se quiser ler o item, você vai comentando, depois a gente vê outro item. Bora lendo, Cid, de item a item, a gente vai comentando. E aí você entra também na nossa conversa, né? Ok, então. E como é que sempre faz? Eu vou... Você pode fazer uma prece inicial, aí eu faço a final. Posso, sim. Ok, Léo. Vamos lá? Vamos. Vamos apaziguar nossos corações, nossas mentes, nos coligarmos com a divindade, pensar em Jesus, em Deus, na espiritualidade bondosa e amiga, para que nesse momento de prece possa acalmar nossos corações, nossas mentes, para que o entendimento possa chegar a todos. E que essa prece também vai de encontro a todos aqueles que se encontram cansados e sobrecarregados, sofrendo por qualquer motivo. Pai de infinita bondade, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos em Teu nome, aprendendo mais um pouco do Teu Evangelho. Pai nosso, glorificado seja Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque grande é Teu reino, poder e glória para todos sempre. Sendo assim, passo a palavra ao nosso irmão que está à frente do trabalho na tarde de hoje, para que ele possa dar por iniciado na sua santa e divina paz. Assim seja. E aí, vamos lá. Lembrando, né, que novamente, que próxima semana, dia 25/9, voltaremos às reuniões presenciais no Centro TA, em Jardim Paulista Baixo, de 15 às 16 horas. Léo, eu vou ler, vou repetir aqui, que o tema é: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão nos reinos dos céus. Aí eu vou ler, aí vem do item 6 ao item 9. Eu vou ler o item 6 e você vai comentando e a gente vai passando de item. Isso. Tá ok? Beleza. Vamos lá. Tranquilo. Item 6. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vários me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome? E não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente: retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Está em São Mateus, né? Isso. Então, item 6. Bem interessante, Cid. Mateus, ele traz para a gente aí no capítulo 7, versículo de 21 a 23, né? Essa passagem que já dava para a gente ficar conversando sobre ela, só nesse pedacinho aqui. Já. Essa 1 hora de nossa conversa de hoje, né? E veja aí que ele coloca aí, né? Profetizei em teu nome, né? Expulsei demônio em teu nome. Fizemos milagre em teu nome. Pós falam isso em voz alta, né? E aí ele diz que vai chegar o tempo e vai dizer: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Bora trazer para nós espíritas, né? E aí a primeira vez, Cid, que eu li essa passagem, na minha cabeça lá atrás, porque ler é uma coisa, estudar e pesquisar é uma outra coisa. Então, quando eu li a primeira vez, na minha mente ela veio esse Senhor, Senhor. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Para mim, aqui seria aquelas pessoas, os líderes religiosos. Vê, na minha cabeça lá atrás, quando eu li a primeira vez. Porque eu imaginava que era para as criaturas.
Mas quando você senta e começa a analisar essa passagem, ela cabe para todos nós. Sim. Mas no finalzinho da sua leitura, mais na frente, nós vamos ver, e aí já vou tocar no assunto, né? Que o próprio Tiago, nas passagens, ele falava que a fé sem obra, ela é morta. E é uma grande verdade. Exato. E que adianta eu estar lá no meu tempo espírita, né? Nas sinagogas, nas igrejas, fui batizado, né? Fazendo minhas orações nos meus templos, né? No médio, limpando a casa espírita e pensar que estou fazendo. Nós só estamos fazendo ali a nossa obrigação enquanto trabalhador da casa espírita, que é aquilo que eu me comprometi com a casa espírita. Além disso, eu me comprometi com a espiritualidade, porque esse trabalho que eu e você estão fazendo aqui hoje, Cid, não nos comprometemos à casa física, nos comprometemos com a espiritualidade da casa em fazer esse trabalho. Então é um trabalho de responsabilidade. Hoje eu saí de manhã, mas eu tinha horário de voltar porque eu tinha esse trabalho para fazer. Então não pensemos nós, porque frequentamos uma instituição religiosa e é independente de religião, nós vamos ser salvos, né? Ou vamos chegar lá. E aí eu quando estava estudando para fazer o trabalho, Sim. Eu lembrei do seu Ismael, né? Porque ele sempre me disse uma coisa: Léo, procure fazer as coisas corretas, né? Se você é médico, procure ser um médico trabalhador, utilizando de todo o estudo que você tem, porque um belo dia você vai chegar ao grande homem, ele dizia a mim, né? Você vai chegar na frente do grande homem, e o grande homem vai lhe dizer: apartai-vos de mim, que não lhe conheço, né? Mais ou menos o que ele coloca aqui na passagem, né? Então, muitas vezes dizemos sim ao Senhor. Muitas vezes vamos para as praças públicas orar. E o próprio Mestre Jesus, ele disse, né? Não façamos como os hipócritas, que iam às praças públicas e oravam em voz alta. Porque ali era da boca para fora. Não existia o trabalho por trás daquilo, né? Porque o que adianta, e aí a gente vai estar abrindo aí o centro, se Deus quiser, dia 25, né, sábado que vem, com os trabalhos físicos. Aí a diretoria vai estar dizendo como é que vai ser os trabalhos lá, mas a casa vai estar abrindo. Então, de que adianta só ir lá no sábado e durante minha semana, durante meu mês, durante meu ano, eu não praticar aquilo que a doutrina me ensinou? Porque o que acontece, Cid, muitas vezes nós nos intitulamos espíritas, entramos dentro das casas espíritas, da doutrina espírita, mas não deixamos a doutrina espírita entrar em nós. Verdade. Não praticamos toda, né? Que a própria doutrina nos passa. Fora da caridade, não há salvação. Caridade, segundo entendia Jesus, segundo lá no Livro dos Espíritos, caridade, benevolência, indulgência para com... caridade, indulgência e perdão das ofensas. Muitas vezes não praticamos nem isso. Mas aí, no decorrer da leitura, assim, e aí agora lê o item 7, entra agora propriamente como o Espírito, ele começa a destrinchar essa mensagem do nosso irmão Mateus. Ok, Léo. Eu posso ler a 7 aqui. Todo aquele que, pois, ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu e os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu e sua ruína foi grande. Vê que interessante, né, Cid? E aí nós nos colocamos, eu tenho muito cuidado quando falo de religioso, que eu tenho medo, quando o cara me diz, olha, eu sou um grande religioso, eu tenho medo religioso. Porque o religioso se torna um extremista, né? E aí começa a praticar coisas que vão contra... Sempre está certo, sempre o que a gente segue é o certo, sempre isso é o certo, tudo é o certo. Aí pode colocar. Eu tenho muito medo e cuidado. Mas aí, levando
para o lado material da coisa. Então, muitas vezes, muito de nós, né, eu me coloco nisso também, nos achando esse religioso, esse cristão, nos achamos protegidos, né, pela divindade. Não, eu vou na casa espírita, ou eu vou na minha igreja, faço o que tem que fazer na igreja, faço o que tem que fazer na casa espírita. Então, eu estou indo pelo caminho correto. Mas lá no começo ele fala lá sobre a fé sem obra é uma fé morta, né? E fica contrária àquilo que a gente aprende no Espiritismo, quando Kardec coloca a fé raciocinada. Porque de que vale, né? Se a gente está dentro da casa espírita, e aí pregando uma coisa, como estamos conversando aqui, e praticando outra. Exatamente. Né? Então, quando a gente segue uma doutrina que me diz que fora da caridade não há salvação, eu não pratico essa caridade, e aí a gente tem que entender caridade pelos dois lados da moeda. A caridade material, bem lícita também, naquela de doar o alimento e doar o dinheiro, porque nós estamos no mundo físico e precisamos do dinheiro e do alimento. Sim. Mas aí tem aquela outra caridade, que é a caridade moral, que é aquela que um olhar fraterno, um abraço amigo, um ceder um ouvido, né? Que é essa caridade que muitos de nós deixamos de praticar. Tempo, não podemos fazer, lá. E várias coisas que a gente coloca como empecilho da prática do bem. Kardec ele vem sempre nos alertando e nos mostrando, né? E todo o Evangelho segundo o Espiritismo, todos os espíritos que trabalharam, né, para a formulação desse exemplar, sabe? Sim. Ele vem nos mostrando o caminho da melhoria do espírito encarnado é a prática do bem. Exato. Seguindo o primeiro mandamento, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como o próprio Evangelho fala, não se pode amar a Deus se não amar o próximo, nem se pode amar o próximo se não amar a Deus. E o mais interessante, Ciro, que ele diz o seguinte: se para sua felicidade alguém tem que sofrer, que sofra você. Sim. E aí a gente traz vários exemplos, né? Santo Agostinho, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Divaldo, Chico e tantos outros, né? Que passaram e estão pela terra trabalhando em prol do outro. Sim. Né? Você vê Chico, um homem como eu e você, que teve que trabalhar no trabalho material para poder levar o pão para a sua residência, mas também trabalhou pelo lado espiritual. No caso, ele, na prática, escrevendo os livros, né? E poderia ter sido um homem muito rico pelas obras que escreveu através da espiritualidade. Então, veja que são homens que verdadeiramente praticaram aquilo que o Cristo veio trazer para nós há mais de 2000 anos atrás. Esse dizia, Senhor, Senhor, e praticava aquilo que ele falava. Porque, como falei no princípio, Jesus mesmo falou, não faça como os hipócritas, que vão às praças públicas orar em voz alta, porque queriam ganhar o aplauso naquele momento. Da mesma forma, assim, eu pego um monte de cesta básica, sim, e aí você vê muito nas redes sociais, né? Você tá dando e, no mesmo tempo, tirando selfie, eita, tô dando, não sei o que lá. É assim, eu penso que a gente tem que praticar o bem e divulgar a prática do bem, mas a gente tem que saber fazer até a divulgação dessa prática do bem. Porque aquele que hoje pede, e aí para todos que estão escutando, e se a gente se colocar no lugar dele, como o Mestre Jesus nos pediu, amar o próximo como a si mesmo, ter piedade, né? E aí a piedade ela é muito mais ampla do que aquilo que a gente subentende, né? Ter piedade é ter compaixão, é compadecer pela dor do outro. Então, será que se eu estivesse precisando daquela cesta básica, eu gostaria que alguém, quando me entregasse essa cesta básica, tirasse uma foto e me colocasse nas redes sociais? E aí eu trago essa reflexão para a gente refletir um pouco. A gente tem a consciência, né? E aí Kardec fala, por que o mal, ele sobrepõe o bem? E ele fala lá, porque o bem é tímido, né? E o mal, ele é intrigante, né? Ele grita mais alto, coisa e tal. Quando ele fala timidez lá, não é a timidez dessa de você explorar a dor do outro para ganhar alguma coisa em algo. É bem diferente do que isso. Porque eu fico imaginando o seguinte, quando eu dou essa cesta básica e tiro uma selfie dizendo que estou entregando a A ou B, eu já estou ganhando o aplauso, estou querendo aqui na Terra. Vou ganhar um monte de like, né? Que agora é like. Curtidas, não sei. E quando formos perguntados lá, como fala seu Israel, pela espiritualidade, pelo grande homem, como queiram falar.
O que é que tu fizeste lá na terra? Ele deu um monte de cesta básica. Se você lê lá em Mateus, ele começa falando, né? Você faz as coisas, coisa e tal. Eu dei um monte de cesta básica lá. Foi muito, Ajudei. muito bom. Foi muito bom. Mas aí você... Não é? Então, eu dei um monte de cesta básica. Foi muito bom, como se está falando aí. Aí ele vai dizer, não, realmente, você deu lá a cesta básica, auxiliou aquela criatura, ao mesmo tempo humilhou, né? Porque aquele que pede já se humilha em pedir, e você doando, e eu sempre falo isso, a gente faz um trabalho social, Cide, aqui, até quinta-feira que vem agora vai ter um trabalho social. E o que mais pedimos na hora dessa entrega desses donativos, como a gente tem o apoio de algumas padarias, algumas mercearias, e aí eles pedem, né, que a gente, de alguma forma, mostre que está sendo entregue aquilo. E como é que a gente faz? A gente reúne o grupo, aquilo que foi doado é tirada a foto do grupo com as doações, nunca daquele que está recebendo. Sim. Porque eu sempre digo, aquele que está recebendo, ele está se humilhando, né? E aí você mexe diretamente com o orgulho daquela criatura. E aí eu sempre digo, vamos doar daquela forma que o Evangelho nos pede, dar com a mão para que a outra não veja. Exatamente. E aí eu falo, a gente fez um trabalho há uns anos atrás, Gisele, Luiz foi, com o pessoal do Cadete, né? No interior aí. E aí eu achei interessante que lá tinha várias religiões juntas. Várias pessoas praticando o bem de religiões diferentes, inclusive ateus. Bem interessante. Então veja que já tem uma religião, né? E eu via o olhar, o brilho do olho daquele que doava e via o olhar de gratidão daquele que recebia. Porque não estava nem na pandemia, Cid. Imagina agora, da forma que está tudo caro, né? Tudo bem mais caro. As pessoas estão necessitando também desse bem material. Mas que se fizermos, que façamos de uma forma que não coloque aquela criatura exposta numa calça justa, né? A exposição. Temos que ter o cuidado nessa exposição. Então, nem toda vez que eu me intitulo religioso ou cristão e digo que estou fazendo bem ao próximo, eu estou fazendo verdadeiramente esse bem da forma que deveria ser feito. Eu não estou dizendo aqui que não dê, não dê. Sim. Mas a forma de dar é que você tem que ter esse cuidado. Sim. Para que aquele que receba não se sinta mais humilhado do que já está, né? Lembrando, Cida, e aí para todos nós, eu tinha um gerente que não era nem espírita, mas ele sempre me disse uma coisa, Léo, o mundo ele dá muita volta. Aquele que hoje doa pode estar recebendo amanhã. E é uma grande verdade. Hoje eu estou trabalhando, mas eu posso chegar no meu emprego e o cara dizer, está desempregado. Perder seu emprego, ou ficar algum período recebendo lá o auxílio-desemprego, mas um dia vai acabar aquilo. E se eu não conseguir outro emprego, eu vou estar na situação daquele que auxiliava para o que recebe. E aí, a gente vai culpar Deus, né? Deus é injusto. Não, Deus é soberanamente bom e justo. E coloca todos nós na mesma situação para que passamos e provemos a dor do outro. É bem interessante. Exatamente. O que a lição vem dizendo, viu, Léo, dizendo que a gente veio para lhe ajudar também, e todo mundo aí pode compartilhar com a gente, é que a lição vem dizendo que precisamos de ser aquele praticante das palavras de Deus, porque nós somos, de fato, nós mesmos somos, de fato, ouvintes, né? Ouvintes da palavra. Isso. E isso nos ilude, como se nós já tivéssemos tido um avanço, quando, na verdade, como você falou no início, nós estamos apenas ali sentados ou fazendo um serviço para o centro, uma coisa ou outra. O objetivo aqui não é de pressionar, né? Porque Deus só é amor puro. Ele está apenas dizendo que pratique aquilo que vocês estudam. É mais ou menos por aí. Mais ou menos não, é por aí. Porque a prática agora, você também falou interessante, a prática ela tem que ser de uma forma que não expõe aquele que está, coitado, já sofrido, e que pode, e que a gente sabe, a verdade é essa também, e amanhã podemos estar no lugar daquela pessoa, entendeu?
Agora, a prática, a lição de hoje, a prática, ela bate forte para que a gente aprenda que ser um ouvinte apenas, ou ser um mero participante, ela não é o suficiente. Não é por aí? Isso. Bem verdade. Você quer... Bora pro oitavo, né? Lembrando para todos que estão aí que o tema de hoje é: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 6 a 9. Aí vamos para o item 8. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar ao homem a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último. Mas aquele que os executar e ensinar será grande no reino dos céus. Item 8 da lição. Vê que interessante, Cid. Ele coloca aí aquele que cumprir e ensinar será grande lá no reino. O interessante, Cid, aí a gente fala e coloca todos nós nessa situação. E aí é uma das coisas que eu acho muito bonita da doutrina espírita. Boa tarde, meu irmão Jailson. Deus te abençoe. Boa tarde. Obrigado por estar nos escutando, né? Nesta tarde. A doutrina espírita, ela nos coloca, nos interliga como elos de uma corrente, né? E o que eu acho muito bonito dentro da doutrina é que não existe professor. Não. Todos nós somos alunos nessa grande escola da vida, nessa grande doutrina iluminadora de consciência. Você falou uma coisa no que essa passagem é como se fosse um alerta nos mostrando o caminho de como praticar. Sim. A prática, que é aquilo que a gente fala. A fé sem obra. O Tiago já falou isso lá atrás. É a fé sem obra. Né? Eu tenho fé, mas não tenho obras, eu não faço nada. Né? E eu escuto muitas pessoas dizer assim, Léo, eu não sou mal. Eu não sou mal, não sou... Beleza. Mas o que é que tu faz de bom pro outro? E aí a doutrina espírita me mostra e me diz o seguinte, que nós somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer, por todo o bem que deixamos de fazer e pelo mal que praticamos. Se eu sou responsável pelo mal que pratico e pelo bem que eu deixo de praticar, então eu não posso ser frio, ou morno, ou em cima do muro. Ou eu sou bom, e aí eu não estou falando bom, um espírito bom. Estou falando bom, seguindo mais ou menos o que o Cristo pediu, porque eu ainda vou voltar um bocado aí. Sim. Inclusive o próprio Jesus, ele não se informou, né? Ele disse, quando ele é questionado, né? Bom mestre, bom é o Pai que está no céu. Então, nunca vou me intitular bom. Mas eu escuto umas pessoas dizer assim, eu sou uma pessoa boa. Sim, meu irmão, beleza. Mas o que é que tu faz para os outros? Negão não passa nada. E aí a espiritualidade, novamente, ela chega e nos alerta novamente. E se você pegar nas passagens, nas instruções dos espíritos, né? Ele vem e diz o seguinte. Quando você... Talvez você não seja até mal. Mas, no mínimo, você está auxiliando as coisas para o mal. Porque, quando ele coloca aqui, do ensinar e praticar, é uma grande responsabilidade de todos nós. Né? Eu costumo dizer que não só aquele que vem à frente do púlpito, ou vem numa live como essa, como palestrante, convidado, nós podemos fazer isso aqui numa fila de banco, numa fila de loteria, esperando o pão, o leite. Porque a Boa Nova, e aí eu escutei uma palestra de seu Pedro, quando fala lá do Peixe de Bodas, né? E ele fala lá da Boa Nova, que aquela ceia foi a Boa Nova de Jesus para todos aqueles que estavam ali. Então nós, numa conversa como esta, hoje a gente vai trazendo as instruções, né, dos espíritos, mas a gente pode levar essa Boa Nova para toda criatura. E aí quando nós vamos nas mediúnicas da vida, Cid, e escutamos ainda espíritos que já desencarnaram há muitos anos, que nunca escutaram falar de Jesus. Ou chega e pergunta, quem é esse Jesus que então vocês falam? Quem é este homem?
que dá a face quando alguém vem bater? Quem é esse homem que diz que é para amar o inimigo? Sim. Porque eu não conheci com ele, os espíritos. Então, uma conversa como esta, né? E a gente pensa que só estamos eu, você, mais 10. Quantos espíritos encarnados estão nos ouvindo, nos escutando e aprendendo um pouco do conhecimento, pouquinho que eu tenho, que você tem, e absorve alguma coisa disso. Então, essa passagem, ela tem que, como disse o Pedro, né? Nós temos que abrir um leque de visão. Ir lá atrás e refletir a nossa vida. Será que eu estou fazendo isso mesmo? Eita, eu vou para o centro uma vez por semana para a reunião mediúnica, faço meu trabalhinho lá, e o resto da semana, quem está sofrendo, inclusive dentro da nossa família, Cid. Né? Muitas vezes, pessoas de dentro da casa, e aí eu tive a oportunidade de escutar você falando lá com o Luiz sobre a depressão, né? Então, os primeiros que deveriam ajudar e auxiliar a nós que passamos pela depressão, pela ansiedade, pela crise de pânico, são nossos familiares que estão lado a lado com a gente, tete a tete, né? Como fala lá no futebol. Mas não, na maioria das vezes, são aqueles que criticam, né? Que dizem, oxi, quer trabalhar mais não, não quer fazer mais nada não, até entenderem que é uma doença, coisa e tal. Mas aí você vê como é que é a coisa, né? E aí muitas vezes levado pelo orgulho, que também a espiritualidade nos fala dos espíritos, que o orgulho é um grande entrave para o melhoramento do ser, para essa grande que nos empurra para frente, que é a lei de progresso. Pode comentar mais alguma coisa? Eu vou comentar. Vou dar um comentáriozinho aqui, por exemplo. Essa lição, como todas as outras que fazemos, primeiro elas servem para nós, né? Aqui, espíritas, não temos de especial nada. Muito pelo contrário, né? É muito pelo contrário. Nós estamos aqui, agora, nesse item 8, aquela partezinha que diz, mas aquele que os executa e ensina, executar e ensinar, que, ó, primeiro começa pela gente, e a gente tem que passar para frente, né? Para fazer aquela história. A gente tem que passar. Aí, conversando aqui em casa essa semana, até eu me lembro de um detalhe. Eu pensando, por exemplo, nós mesmos, assim, quantas vezes, Léo, a gente se prepara e começa... Porque a vida após a morte, o desencarne, ela é um fato. E eu observando, conversando aqui, eu pensando até em mim mesmo, assim, dizendo, quantos minutos nós damos ao mundo espiritual por dia ou por semana? Qual é a nossa preocupação nesse lado dessa passagem que a gente vai ter um dia? Aí, se a gente prestar atenção, a gente não dedica, né? Porque eu não vou continuar aqui durante muitos anos, isso aí é certo. Ninguém aqui vai continuar aqui, a gente vai ter uma passagem. Aí, nós espíritas que sabemos que não temos certeza, que sabemos que a vida vai continuar, deveríamos, eu como espírito, estou falando de mim, deveria me preocupar mais com esse fato que vai acontecer. Porque a gente não sabe nada do que vai acontecer na frente, mas isso a gente tem certeza, né? E a gente não... Aí quando a gente chegar lá no outro lado, por exemplo, aí vem a lição. Aí, Senhor, e a gente achar que porque a gente fez uma live, a gente fez um encontro, fez isso aquilo, isso é suficiente? Aí está muito aquém da realidade. Isso. Muito aquém da realidade. Isso. Vai começar por nós. Antes de você ler esse outro item, e aí eu trago um grande exemplo daqueles que diziam, e aí Jesus trouxe sempre parábolas para nos auxiliar, a parábola do bom samaritano. Vê que interessante. E aí, como a gente parábola para também não pegar tanto tempo, falta quanto tempo, Sidney? Porque aqui eu não consigo ver a hora. Ainda 25 minutos. Ah, beleza. Então, na parábola do bom samaritano, e é muito interessante isso. Na época, a gente tinha lá, na parábola, né? O sacerdote e o levita. Pessoas que viviam dentro da igreja e conheciam a Deus. Seria aquele que diz, Senhor, Senhor. Verdade.
divulgavam o levita cantava lá os cânticos para Deus dentro das sinagogas, nas igrejas e tal. E aí a gente vê que quem auxilia, né? Que é essa parábola, ele fala lá, no princípio, Jesus ele é questionado. Quem é o próximo, né? Quem é o próximo, mestre? Aí ele traz a parábola para demonstrar aquela criatura que o próximo é uma pessoa que todo mundo ia esperar a negativa do auxílio para aquele homem, porque os samaritanos, à época, eram considerados homens de má vida, porque eles não se colocavam dentro da sociedade naquela época, né? E aí vem um sacerdote, passa pela criatura como se ninguém tivesse por ali. Então ele na igreja, ele é Senhor, Senhor. Nós dentro do nosso centro, Senhor, Senhor. Mas não praticamos. Em seguida vem um levita, que também conhecia Deus, pregava a Deus, fazia da boca para fora, como ele próprio no princípio ele fala, né? Que é aquele procedimento da fé sem obra é morte. Então ele vai também conhecer a Deus, passa lá pelaquela criatura e nada faz. E aí vem um levita, que teoricamente não convivia na igreja, não pregava dentro da igreja, mas se utilizou aquilo que a gente estava falando lá naquele trabalho que a gente fez com o pessoal do cadete. Independente de religião, ele praticou aquilo que o Mestre Jesus veio nos ensinar. Porque também, quando Kardec indaga, né, a espiritualidade, quem deveria ser o guia e modelo para a humanidade? Eles falam lá que é Jesus. Então, se Jesus é meu guia e modelo, eu tenho que seguir aquilo que ele me mostrou. Exato. E interessante, Sidney, quando você falou aqui de ensinar, Jesus ele veio ensinar através do exemplo. Ele não só falava, como praticava. Exato. Ele não só falava, como praticava. E ele demonstrou pelo exemplo. Porque alguém poderia questionar assim, menino, ele é filho de Deus, né? Como eu e você é filho de Deus. Mas na época, o entendimento que tinha, né? Que, inclusive, quando ele vai para a cruz e está lá do lado dos dois ladrões, o ladrão faz, né? Tô filho do homem. Se tu quiser, tu instala daí, ó, saiu, tu, tá todo mundo aqui, tá tudo certo. Então, seria o Todo-Poderoso à época. Sim. Mas trouxe o amor, inclusive dentro do Evangelho ele fala lá, não vim destruir a lei. Ele veio fazer, e o cumprimento ele só acrescentou um tempero chamado amor, né? E aí a gente vê lá na mulher adúltera, que eles seguiam na época a lei mosaica, e pela lei mosaica teria que morrer por apedrejamento, é cultura, né, da época. E eles querendo pegar Jesus de calça curta, mestre, a lei mosaica me diz que ela tem que morrer por apedrejamento. O que diz tu? Né? E aí ele diz, quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Em nenhum momento ele muda a lei, não. Ele coloca os homens naquela época para pensar se verdadeiramente eles estavam corretos em fazer aquilo. Então veja que Jesus ele veio, mostrou, mas principalmente demonstrou através do exemplo. E ele arrastava multidões atrás dele. Assim, verdade. Porque ele praticava. Então, nessa passagem, a gente vê que a prática, a palavra-chave dessa mensagem hoje, é a prática do bem. Não só falar da boca. Isso. Porque é muito fácil aqui, e a gente ficar conversando aqui, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, mas não praticar, não fazer. E ser uma pessoa diferente fora do centro espírita, fora da igreja. As pessoas conhecem o Léo dentro do centro, mas fora do centro é um Léo totalmente diferente. Será que eu estou seguindo o caminho certo? É aquilo que você falou. Existem duas coisas na vida, né? A morte do corpo físico e a reencarnação. Eu e você vamos desencarnar. Talvez acabe a live aqui, eu tenho um ataque cardíaco e morra, desencarne. Mas é uma coisa que nós temos, né? Então vamos aproveitar o tempo que nos resta aqui na Terra ainda e começar a colocar em prática aquilo que o Cristo nos ensinou. E muito mais. Aquilo que hoje eu professo, independente de minha religião. Se eu milito dentro de uma doutrina iluminadora de consciências, cujo slogan é fora da caridade não salvação, por que eu estou fora dessa caridade? Porque eu não pratico essa caridade. É aquilo que eu estou falando. Não necessariamente você tem que mostrar para o mundo. Expor, né? Aquele que recebe. Mas que façamos. Porque o próprio Evangelho ele pede que dê com a mão para que a outra não veja. Eu não estou dizendo aqui que... E aí eu tenho grandes exemplos, como nosso irmão Wilton, né? Sim. Eu acho muito bonito o trabalho que o Wilton
na divulgação da doutrina espírita e nos trabalhos sociais que são feitos. Porque ali ele mostra e demonstra, e aí é aquela fé com trabalho, com obra. Porque ele diz, eu trabalho no meu emprego durante a semana, mas no final de semana eu estou na campanha do quilo, no final de semana eu estou na campanha do sinal, no final de semana eu estou levando sopa. Então ali ele está mostrando a gente que eu e você, carne e osso, ser humano, que pensamos que não podemos dar nada a ninguém, podemos fazer alguma coisa. Então, pelo exemplo, ele consegue arrastar pessoas. Eu sempre escutei uma frase de um professor meu, ele dizia o seguinte, palavras convencem. E aí você vai para os tribunais, né? E esses advogados renomados, coisa e tal, pela palavra ele consegue tirar aquela sensação daquele outro, daquela criatura, e muitas vezes aquele que é o culpado se torna inocente, porque ele consegue convencer pela palavra. Mas ele dizia, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Verdade. Mesmo aquele que é culpado se tornou inocente, quando ele for para a rua, as pessoas vão ver qual é o exemplo dele que tem. E vai dizer, eita, rapaz, o cara era o errado da situação. Então, vamos praticar. Bora, Círio, para o outro item, ou quer comentar alguma coisa? Rapidinho, não, só dizer assim, a coisa mais linda do mundo é quando a gente fala que chega, bate forte dentro da gente, você falou aí, são os exemplos que Jesus veio, e ele com todo o poder, com toda a sua grandeza, mas ele veio pregar o amor, né? E deixou o amor aqui plantado. Isso. E ele humildemente, assim, a passagem dele, todas as passagens que a gente lembra, que se fala, é de humildade, é de grandeza, de sempre estar prestando, ajudando, servindo ao outro. E nunca usando do poder que ele tem. O poder que ele deixou aqui plantado, e até a gente diz assim, se você quiser algum exemplo na vida para seguir, basta ler e ver as passagens de Jesus, que você tem tudo, ali ele tem tudo. Isso. Vamos para o 9, né? Isso. Item 9. Ele é um pouco longo aqui, mas vamos começar. Do tema, nem todos... Até o primeiro ponto, Cid. Sim. Até o primeiro ponto é que dá uma paradinha, a gente pontua. Certo. Aí, 9. Todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor, mais de que serve chamá-lo mestre ou Senhor, se não lhes consegue os preceitos. São cristãos aqueles que o honram por atos exteriores de devoção e sacrificam, ao mesmo tempo, o orgulho, ao egoísmo, a cupidez e a todas as suas paixões? São seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são, como isso, melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Aí ele vai dizer, não, porque assim como os fariseus, ele tem a prece sobre os lábios e não no coração. Quer seguir daí? Dê uma paradinha. Tá. Vê que interessante. E agora ele coloca nós cristãos. Todos aqueles... Assim ser cristão, vou pegar aqui um texto auxiliar para a gente colocar nessa questão de agora, nessa conversa. Assim ser cristão é aceitar no íntimo de si mesmo um Deus perfeito. Nós temos a consciência que Deus ele é soberanamente bom e justo. Ele não coloca ninguém em apuro ou traz sofrimento para ninguém. Como também não perdoa ninguém. Porque só quem perdoa é aquele que se sente injustiçado, que se sente ofendido, e Deus não se sente ofendido por seu ninguém. Nós sofremos ainda devido às nossas imperfeições morais. Verdade. Porque é muito mais fácil eu colocar a culpa em eu, no meu pai, no meu chefe, irmão. É mais fácil. Mas Deus é soberanamente bom e justo. Inclusive a dor que você está passando, que eu estou passando, que alguém esteja passando, ela é na medida exata. Nem 1 centímetro a mais, nem 1 quilo a mais, nem 1 grama a mais.
é na medida exata, feita exclusivamente para quem está passando por aquilo, porque ele é o responsável por aquele documento. E ele continua. O feito é o pai de tudo. Sem discriminação e privilégio. Ele é justo, sábio e bom no absoluto, sem falha. E aí ele coloca, não verdadeiramente é sacrificar-se, combatendo suas imperfeições, seu orgulho, seu egoísmo, sua cupidez. Como eu falei, o orgulho é um grande entrave para nosso melhoramento, né? Sim. Devido ao orgulho, eu fico, devido ao orgulho, eu maltrato, tiro o emprego de alguém, né? Quero ser melhor do que o outro. E aí é o primeiro sacrifício que nós, espíritas, enquanto cristãos, deveremos ter. Tentar melhorar o nosso orgulho. Somos de carne e osso ainda. Verdade. Né? Simplesmente orgulho, né? Quando a gente vê, a gente trabalha com vendas e a gente sempre vê o ranking, né? Sim. Melhor vendedor da regional, melhor vendedor não sei o que lá, bababá. E aí, muitas vezes, você fica com inveja daquele vendedor. Eu estou colocando como vendedor porque eu ensino a trabalhar na área de venda. Exato. E aí, muitas vezes, né, a gente fica com inveja daquele vendedor. Mas ninguém sabe o difícil que ele teve para conquistar aquilo, aquela venda surpreendente, coisa e tal. Ele tem lá seus méritos. Nós, enquanto cristão, enquanto espírita, enquanto católico, deveríamos ficar felizes pelo crescimento daquela criatura. Verdade. Mas, diferente do orgulho, nós queremos que mês que vem não bata a meta. Nós queremos que aconteça alguma coisa e ele não chegue lá na sua meta. Somos assim, orgulhosos, infelizmente. Mas aí ele pede para que a gente bata as nossas más tendências, nossas más inclinações, que, bem interessante, todos sabemos que é a nossa má inclinação, né? Uns para bebida, outros para maledicência, para sexualidade, drogas lícitas. Todo mundo sabe. Eita, se eu sair hoje, um exemplo é aquele que bebe, né? Se eu sair hoje e for lá para casa de fulano e tal, ele vai me oferecer bebida e eu vou beber. Se eu sei disso, meu irmão, e não quero beber, o que é que eu vou fazer na casa de fulano? Né? Da mesma forma, a maledicência, né? Que muitos pensam que é bobagem. A fofoca, o falar mal do outro. Se eu sei que se me juntar um grupo que eu sempre ando, que sempre vai rolar uma conversa paralela, eu não vou para aquele grupo. Então, nós temos que começar a combater essas nossas más inclinações, essas más tendências que muitas vezes vêm conosco de vidas anteriores. E lembrem-se, a espiritualidade nos fala que nós somos colocados no meio correto das nossas más tendências, para a gente lutar contra a imperfeição. Interessante. Veja como Deus é soberanamente bom e justo. Lembrando que nós estamos no mundo de prova e expiação. Não pense que aqui vai ser mil maravilhas, não. Vou ter colocado um exemplo. Se eu fui uma pessoa que bebi muito em vidas anteriores, coisa e tal, eu não estou dizendo que tudo é isso, não. Porque o espiritismo não é matemática. Tá? Mas bora pressupor cuidado. Então, eu venho com essa má tendência de ser um alcoólatra, um exemplo. Sim. Eu vou ser colocado no meio de pessoas que querem. Sim. Não pense que eu vou ficar longe dela, não. E aí, eu estou sendo provado para ver se lá, quando eu fui lá no meu projeto reencarnatório, que disse, me coloca lá, porque eu não vou beber mais não, mano. Eu vou passar por isso. Eu quero ser, né? Muitas vezes... quero ser testado mesmo. Isso. Né? Então, como ele coloca aqui, é sacrificar-se. Porque nada é fácil não, Cid. Verdade. Né? Inclusive, na nossa vida material, você não conquista nada com tanta facilidade, não. E aí nós sabemos que as coisas fáceis, geralmente, são aquelas coisas ilícitas que vão nos trazer grandes dores, grandes sofrimentos. Para nós e para nossos familiares. Né? Verdade, Léo. Vamos ver aqui a continuidade do item 9, né? Aí tem... Com a forma, eles podem se importar aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão a Jesus, Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. Ele lhes responderá, eu não sei quem sois, retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais o vosso próximo,
que espoliais a viúva e cometeis o adultério. Retirai-vos de mim, vós, cujo coração destila ódio e fel, vós que derrubais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas em lugar de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e cuidadosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas geruflexões. O único caminho que vos está aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei do amor e da caridade. Bonita, né? Vê que ele volta a nos alertar novamente. Como se ele dissesse assim, ó, tu tá no caminho errado. Vem por aqui que tu vai dar certo. E ele fala de novo, né? Você que fala de mim, né? Só com os lábios, sem praticar, sem fazer nenhum tipo de ação, apartai-vos de mim. Né? E ele vem lá para o finalzinho e fala sobre a prática da caridade, do auxílio ao próximo. Do amor. Né? Veja que em toda passagem ele volta de novo e diz: trabalha, pratica, mostra ação, faz alguma coisa. A gente fez um trabalho aqui, semana retrasada, falando sobre o homem no mundo. Né? E eu disse a Gisele que eu fiquei, desde o dia que ela me deu, até o dia que eu vim conversar aqui na live, eu fiquei inquieto. Sim. Porque ele fala o seguinte: beleza, você está no mundo, mas você necessariamente não precisa participar das coisas do mundo, não, as coisas mundanas. Que aí seria aquela porta larga, a porta da perdição. Que é bem mais fácil de você entrar por ela, né? E se perder lá na frente. E aqui, como ele fala, começa a praticar o bem, meu irmão. Começa a prática da caridade. Sim. Não só fala da boca para fora. Como tá eu e Cid aqui conversando, né? Vamos ficar 1 hora mais ou menos conversando. Não só faz isso que vocês estão fazendo aí, não. Só conversar, não. Vamos começar a colocar em prática aquilo que você fala. Eu tenho um amigo, ele é até 18 de abril, e ele sempre me fala sobre ir ao púlpito, né? Da grande responsabilidade dos palestrantes, né? Dos oradores. Porque ele chega lá na frente e ele fala tudo aquilo, mas muitas vezes não pratica, né? Sim. E aí, se você tiver uma consciênciazinha, quando você fizer uma coisa que você fala, mas não pratica, a sua consciência, no mesmo momento, ele vai lhe alertar. É aquilo que em toda a passagem aqui, a espiritualidade está falando. Está falando. Não só fale da... Deixa eu dar só uma adiantada aqui, porque o tempo já está se aproximando, para a gente finalizar essa leitura. Aí vem, terminou aqui, eu parei aqui na prática sincera da lei do amor e da caridade. Aí, continuando, a palavra de Deus são eternas, porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da lei celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade, da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre as suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aqueles que as violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Muito bonito. Não é? Aqui finaliza. Isso eu acho tão bonito que ele fala aqui. Muito bonito. Os homens as convencerão porque se sentirão felizes nela. Né? Temos a consciência, Cid, que a felicidade ela não é plena, ela é relativa aqui na Terra. Mas aí, voltando ao trabalho social, né? Que é a obra, a prática do bem. E aí, uma das conversas que eu tive aqui, até com Gisele, eu falei sobre essa felicidade relativa, né? O que seria felicidade? Para muitos agora, nesse momento, seria um prato de comida para dar ao seu filho.
para muitos seria um carro zero, uma casa na praia. Seria aquele ente que está doente ficar curado. Então, para nós, a felicidade relativa, e olhando pelo lado material da coisa, muitas vezes é isso. Verdade. Mas ele vem falar aqui que essa felicidade, aqui dentro dessa passagem, é a felicidade de você auxiliar o próximo, de ajudar, de praticar a verdadeira caridade, como entendia Jesus. Ser bom para todos, indistintivamente, de cor, raça, credo, gênero. Ser benevolente. Ser indulgente, né? E aí a gente vê pessoas brigando com pessoas, e muitas vezes amigos de infância, amigos de doutrina espírita, brigando por político A, político B, por não respeitar a ideia que você tem de governante que você quer. E aí eu brigo com você. E me intitulo cristão. E eu sou aquele que diz, Senhor, Senhor, estou trabalhando em teu nome. Mas fora do centro eu sou Léo, pessoa física, então eu posso fazer o que eu quiser. E não é. E ele fala lá sobre o perdão, o perdoar, né? Sim. Muitas vezes não nos perdoamos, Cid. Sim. Por prática que fizemos lá atrás erradas, né? Eita, eu errei lá atrás, até hoje eu não me perdoo por isso. Sim. Bobagem, meu filho. Podemos começar de hoje para frente. Talvez eu não possa modificar lá o passado das coisas que eu fiz. Talvez não. Mas eu posso começar um novo começo de agora. Sim. Praticando o que Jesus me pediu. E aí a palavra-chave aqui é prática, né? Praticar. Deu uma parada aí. Acho que a internet de Léo. Mas vamos ter. Voltou. Voltei. Deu uma travadinha, mas voltou. Deu um apagão. Mas tá bem. Mas é isso aí. Quanto tempo, Cid? Faltam 3 minutinhos. Aí você já pode ir dando as considerações finais, né? Tem mais 2 minutinhos aí, depois a gente vai fazer a precezinha final. Mas você sabe um resumo aí desse tema de hoje, que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Uma frase que você leu aqui no finalzinho, ela fecha com chave de ouro. Isso que ele veio trazer para nós. Ele diz o seguinte: o caminho único que vos está aberto para encher de graça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Vamos começar a colocar em prática essa lei de amor, essa lei de caridade, que nos colocam num caminho, né? Lá do homem de bem, né? Verdade. O verdadeiro homem de bem é de amor, de justiça e de caridade na sua mais alta expressão. Então, comecemos a ser esse homem de bem, comecemos a praticar, ter a fé raciocinada que Kardec nos apresentou, e a única coisa que podemos fazer, Sidney, para melhorar nessa vida é a prática do bem, independente de quem quer que seja, com aqueles cuidados que a gente conversou, né? De ter cuidado até na hora de doar, se levando em conta o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho do Cristo, quando ele diz que dê com a mão para que a outra não veja. Cid, meu irmão, Deus abençoe e até uma próxima. Ô, Léo. Qualquer coisa, estamos na área aí para a gente conversar um pouco. Só para agradecer a você muito, muito. Foi ótimo você estar aqui com a gente. Deus te abençoe, te ilumine. E em breve a gente vai estar junto, né, presencialmente. E lembrando mais uma vez que próximo sábado, dia 25, o TEA já deve fazer uma reunião presencial das 15 às 16 horas. Isso. E nós passamos, graças a Deus, por esses momentos difíceis. Estamos todos aqui, já quase 1 ano e 8 meses, se aproximando de 2 anos, e conseguimos superar tudo. Devemos ser muito gratos a Deus por tudo isso. E agradecer sempre a todos aqueles que estiveram com a gente, a todos que estiveram aqui presentes, e Deus os abençoe, os proteja e os ilumine. Eu vou fazer uma precezinha final, Léo, aqui, que foi de um espírito amigo que eu achei linda e eu gostaria de compartilhar com a gente nesse final. Pai,
Obrigado pelo dia de hoje. Ao acordar, sempre recebemos um presente, um lindo dia de vida e de paz. Pai, precisamos tanto de Tua luz para iluminar as nossas vidas, para proteger o nosso corpo e para melhorar, refletir o Teu amor. Livra-nos, Senhor, das armadilhas, da inveja, do ódio e da ambição. Que a luz do Espírito Santo possa brilhar sobre todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Obrigado. Que seja. Boa tarde. Deus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja a todos. Obrigado, Léo, mais uma vez. Valeu, Cid. Tudo de bom.